Fala, turma. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. Nosso papo hoje vai ser sobre o Read Only Domain Controller, né? Controlador de domínio somente leitura aí que a gente tem dentro do Active Directory. A gente vai ver algumas coisas, né, importantes durante a implementação desse recurso. Ele é um recurso, né, que é para garantir uma segurança adicional para alguns cenários específicos, porém, se essa solução for mal configurada, ao invés de você ter uma segurança adicional no seu ambiente, você vai abrir mais uma vulnerabilidade. Então, é importante saber como que configura aí esse serviço passo a passo, pós-implementação, algumas coisas que eu posso fazer para deixar aí o ambiente mais seguro. Legal? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu já compartilhar aqui o nosso laboratório. Só confirmem, por favor, que vocês estão conseguindo visualizar se está tudo certo. Vamos arrumar aqui. Estão ouvindo bem? Estão conseguindo visualizar? Tudo certo? Muito bom. Então, vamos começar, então, a nossa aula. Beleza. Primeira coisa para a gente entender é qual a diferença, né, desse controlador de domínio somente leitura e o controlador de domínio tradicional, tá? Muita gente vai, mas a diferença é que ele é somente leitura, só que isso vai envolver algumas outras coisas do ambiente do Active Directory que precisa ficar claro para quem vai fazer essa implementação desse controlador de domínio somente leitura. Então, primeiro, né, como o próprio nome já sugere, ele é um controlador de domínio onde eu não vou conseguir gravar coisas dentro dele. O que seria gravar coisas? Criar conta de usuário, criar grupo. Então, tudo que envolve criação, tudo que envolve deleção, tudo que envolve edição, eu não consigo fazer dentro desse controlador de domínio. Ele é somente leitura, ok? Outra coisa que é interessante é que esse controlador de domínio somente leitura, quando a gente fala de replicação do Active Directory, né, quando a gente trabalha com controladores de domínios comuns, que são os de leitura e gravação, eles criam ali conectores entre eles e eles replicam informação entre eles. Então, se eu tenho dois controladores de domínio de leitura e gravação, um replica informação para o outro. Já o controlador de domínio somente leitura, ele não vai ter esse conector que a gente chama de bidirecional, um replica para o outro. O conector de replicação do RODC, ele é unidirecional, ou seja, somente o controlador de domínio que tem leitura e gravação replica as informações para o controlador de domínio somente leitura. O controlador de domínio somente leitura, ele não replica de volta informação, mesmo porque eu não vou conseguir criar nada nele, não tenho o que ele replicar. Então, é criado esse conector unidirecional. E quais os cenários que a gente geralmente recomenda a implementação do RODC? Geralmente, a gente vai fazer essa recomendação quando eu preciso colocar um controlador de domínio, por exemplo, em uma filial. Então, uma filial que vai ter uma quantidade razoável de usuário e vale a pena eu subir um controlador de domínio na minha filial para autenticar esses usuários. Porém, na minha filial, eu não tenho um data center, eu não tenho ali um local seguro para colocar um controlador de domínio de leitura e gravação. Porque o servidor do Active Directory, ele é um servidor muito crítico dentro de uma rede. Se alguém mal intencionado consegue ter acesso a esse servidor, que seja um acesso físico, ele consegue pegar o banco de dados do Active Directory e utilizar ferramentas para extrair informações do banco de dados. Só que
Quando eu tenho um controlador de domínio somente leitura, como eu não vou conseguir criar coisas dentro dele, e a gente vai ver que eu ainda consigo controlar o que vai ser replicado para ele, nesse cenário, se alguém consegue tomar posse desse servidor físico, ele não vai ter muitas informações dentro do banco de dados, tá? A gente vai ver certinho como que a gente configura isso, que essa é a parte crucial do ambiente com RODC, é saber o que vai ser replicado para ele, ok? Então, geralmente, esse cenário onde eu não consigo garantir a integridade física de um controlador de domínio, geralmente a gente recomenda para que suba um controlador de domínio somente leitura, porque caso aconteça alguma coisa, o servidor é roubado, alguma coisa, não vai ser possível extrair muitas informações dentro desse banco de dados, tá? Hoje a gente, né, um negócio até que eu gosto de falar, é que hoje, incorretamente, a gente vê profissionais implementando o RODC dentro do ambiente onde ele já tem um data center, já tem tudo, onde já tem um controlador de domínio, leitura e gravação, a gente vê profissionais implementando o RODC dentro desse ambiente. Não faz sentido nenhum, tá? A ideia do RODC é justamente essa camada de proteção extra que eu vou ter. Se eu tenho um data center bonitinho, eu já tenho dentro desse data center o controlador de domínio, leitura e gravação, não faz sentido eu subir um RODC, tá? Então, se eu consigo garantir a integridade física do servidor, pode subir de leitura e gravação que, cara, você não vai ter penalidade nenhuma, ok? Então, a questão do Read Only Domain Controller, ou RODC, é mais voltado para essa questão da garantia da integridade física do servidor. Beleza? Então, vamos pegar aqui nosso laboratório. Eu tenho aqui o DC1. Então, essa máquina já é o meu controlador de domínio de leitura e gravação. Então, a gente vai ver no assistente, né? Quando a gente está promovendo o primeiro controlador de domínio, obrigatoriamente ele precisa ser de leitura e gravação. Eu só consigo subir RODC depois que eu tiver um controlador de domínio de leitura e gravação, ok? Então, vamos pegar aqui. Então, aqui eu já tenho o meu Active Directory. Beleza, leitura e gravação. Então, eu consigo vir aqui, consigo criar usuários, consigo criar grupos e por aí vai, porque esse aqui é um controlador de domínio de leitura e gravação. Então, vamos criar esse usuário aqui. Beleza, criou. Legal? Então, aqui eu já tenho esse ambiente. Então, a partir do momento que eu tenho um domínio, que eu já tenho um controlador de leitura, controlador de domínio de leitura e gravação, eu posso agora subir o meu RODC. Ok? Então, vamos pegar aqui essa máquina que eu tenho aqui, chamada RODC. Essa máquina ela já tem um endereço IP, então ela já está conseguindo acessar o controlador de domínio leitura e gravação que vai precisar, né? DC01, o nome do meu domínio. Então, ele está respondendo aqui. Aqui na interface de rede, eu já configurei IP, já configurei o endereço do DNS desse domínio. Então, aqui está tudo certo. O endereço IP é o final 2 e o DNS desse domínio é o IP1, que é essa máquina DC01. Então, essa máquina, se eu for lá, eu tenho lá o DNS aqui para o meu domínio, diogomolina.corp. Ok? Então, depois que eu já tenho o meu controlador de domínio de leitura e gravação criado, o meu RODC, o endereço IP apontando para o DNS desse domínio, e uma coisa que a gente vai fazer aqui, que é o recomendado. Então, pensa, a ideia de ter um RODC é para uma filial onde eu não consigo garantir uma segurança física desse servidor. E eu quero garantir que os usuários dessa filial se autentiquem nesse RODC. Então, eu não quero que os usuários da filial venham até a minha matriz, por exemplo, para se autenticar no controlador de domínio de leitura e gravação. Quero que ele se autentique lá no RODC. Então, mesmo esse servidor sendo somente leitura, ele vai poder autenticar os usuários. A gente vai ver como que ele faz isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui o site em Services. Aqui eu vou configurar duas subnets aqui.
para simular quando o acesso é de um lugar e quando o acesso é de outro. Então, vou pegar aqui, por exemplo, 10.000.0/8. Esse vai ficar aqui nesse site padrão. Vou até renomear ele para ficar mais fácil. Vai ser matriz. Deixa eu ver se ele já atualizou, beleza. Eu vou criar aqui um outro site, que vai ser a minha filial. Tá aqui a filial, e eu vou falar que a subnet dessa filial é a rede 172.16.00/16. Esse é o da filial. Beleza? Então, eu tenho aqui o meu site da matriz, que é onde está esse controlador de domínio, leitura e gravação, e a filial, onde a gente vai fazer a implementação do nosso RODC. Vamos lá. Então, aqui o IP já está certo. Eu vou adicionar aqui as roles e feature. Então, aqui é como se for, o processo é como se fosse a instalação do Active Directory de leitura e gravação mesmo. Next, next, next. Active Directory Domain Services, as ferramentas para eu administrar o AD. Next, next, next. E install. Então, aqui ele vai fazer esse primeiro processo, que é só a instalação da role, para depois eu promover a máquina como RODC. Tá? Em caso de falha do DC1, o RODC para? Não, ele não para, ele continua a autenticar, é que ele não vai ter mais informações sendo replicada para ele. Mas o que ele tem lá, ele já vai conseguir autenticar os usuários, tá bom, William? Você vai entender quando a gente for ver as políticas que ele cria ali por trás, mas não para, tá? Terminou? Promover aqui a máquina Domain Controller. Então, eu já tenho um domínio que eu quero adicionar na minha filial um controlador de domínio leitura. Então, vou colocar aqui o nome do meu domínio. Colocar aqui o usuário. Tem que ser o usuário, né, com privilégios administrativos no domínio para poder adicionar esse controlador de domínio. Beleza? Ok. E next. Então, o que vai mudar é nessa tela. Então, se eu deixar o padrão que ele vai vir habilitado, ele vai subir um controlador de domínio de leitura e gravação. Então, se eu habilitar esse checkbox, aqui eu estou falando que vai ser um controlador de domínio somente leitura. Eu acredito que a maioria de vocês, principalmente quem já participou das aulas de AD que eu fiz no passado e tudo mais, deve lembrar que o Active Directory ele tem a dependência do DNS. E notem que mesmo sendo um RODC, eu consigo habilitar o DNS e o catálogo global também. Só que esses recursos, como eles estão integrados ao Active Directory, esses recursos eles também vão ser somente leitura. Então ele vai subir um DNS, só que é um DNS onde eu não vou poder criar registro nem nada. Por quê? Porque essas informações estão armazenadas dentro do banco de dados do Active Directory. Ok? Aqui o site que a gente acabou de criar, então é o RODC que eu vou subir na minha filial. Aqui a senha do DSRM, caso eu precisa subir esse servidor no modo de restauração de diretório. Next. Aí aqui já começa algumas coisas aqui diferentes, e aqui é o mais importante de entender quando a gente fala de RODC. Então vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Então qualquer dúvida, perguntem. Aqui ele está falando quais as contas são permitidas replicar a senha para o RODC. Então vamos lá. Um dos mecanismos de segurança que a gente tem em um RODC é que ele vai habilitar a possibilidade de eu escolher se eu vou replicar senha para ele ou não. Então, por exemplo, se um usuário mal intencionado vai lá na minha filial, que é onde o servidor não tem uma segurança física, não está num data center protegido e tudo mais, e rouba o meu servidor, se ele pegar
o banco de dados do Active Directory e lá não tiver as senhas, então as senhas não foram replicadas por lá porque eu configurei na política, ele não vai conseguir fazer muita coisa, ele não vai conseguir extrair essa informação porque essa informação nem foi replicada, ok? Por padrão, o Active Directory de leitura e gravação, ele só vai replicar as senhas das contas que vão pertencer a esse grupo. Então, no final do deploy do RLDC, ele vai criar esse grupo lá no Active Directory. E esse grupo ele vai vir vazio. Ou seja, se eu deixar no padrão, nenhuma senha de nenhum usuário vai ser replicado para o RLDC. Só que aqui a gente vai ter um problema se eu deixar nesse padrão. Qual que vai ser o problema? Vamos imaginar que eu tenho o usuário 1, que é o usuário que está lá na minha filial. Se o usuário 1 não pertence a esse grupo que replica a senha dele, o que vai acontecer? Quando o usuário 1 estiver lá na filial, for logar na máquina dele, for fazer uma autenticação, essa autenticação vai bater no RODC e o RODC vai validar que ele não tem essa senha no banco de dados. O que ele precisa fazer? Se comunicar com o domain controller da matriz para pegar a senha não vai ser replicada, então ele só vai validar a credencial, devolve a conexão, valida e o usuário conecta. Ou seja, o usuário que tem um controlador de domínio na mesma filial que ele, precisa ir lá no controlador de domínio de leitura e gravação para fazer a autenticação, porque essa senha não está armazenada dentro desse servidor. Então, não faz sentido a gente habilitar o RODC e não replicar algumas senhas para ele. É claro que a gente não vai replicar todas as senhas. O que a gente deve replicar? As senhas dos usuários que estão na filial. Credencial administrativa, eu não devo replicar de forma alguma, que é o que essa política aqui embaixo fala. Notem que ele já pega a conta do administrador, que vai ser o administrador aqui do domínio, e ele já nega com que essa credencial seja replicada. Porque aqui é onde eu bati nessa tecla com vocês no começo. Dependendo da configuração que eu faço, eu vou trazer uma vulnerabilidade muito maior para o meu ambiente. Se eu pegar a senha do meu administrador e replicar para o RODC, cara, alguém que pegar o servidor, tirar o HD, pegar o banco de dados, pode recuperar essa senha da conta que faz tudo no domínio, ou seja, o cara está com a faca e o queijo na mão. Então, credenciais administrativas não devem, em hipótese alguma, serem replicadas para o RODC. Isso vai diminuir drasticamente a segurança do ambiente, tá? Então, não deve fazer, no entanto, que ele já nega isso aqui. Por que eu gosto de frisar isso? Porque eu posso remover. Então, eu posso chegar aqui e falar, não, replica a senha do administrador. Só que isso não deve ser feito porque vai diminuir bastante a segurança do ambiente, ok? Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso adicionar outro grupo que eu tenho no meu ambiente, tá? Não é comum. Geralmente, a gente utiliza os próprios grupos que ele define. Ele define esse para permitir e ele define um outro aqui embaixo que é para negar, junto com essas contas. Então, geralmente, a gente trabalha só com esses dois grupos mesmo. Porém, se houver alguma necessidade, eu consigo adicionar qualquer outro grupo. Qualquer grupo que eu criei lá o grupo ABC, eu consigo adicionar ele tanto na parte de permitir quanto na parte de negar. Beleza? Mas o padrão é permitir só membros desse grupo. Quem é membro desse grupo por padrão? Ninguém. Esse grupo vem vazio. E quais as contas e grupos que ele vai negar explicitamente a replicação da senha? O grupo administrators, né, onde está o administrador do domínio, o grupo operadores de servidor, backup operator, account operator e esse grupo de deny do próprio RDC. Então, esse aqui ele vai negar que essas informações sejam replicadas. Aqui, por que, né, alguns podem perguntar, legal, mas se eu já não tiver o usuário aqui em permitir, não vai ter a senha replicada, certo? Certo. Então, se o usuário não está aqui, por que eu vou negar? Porque pode acontecer de alguma falha humana, alguma adição equivocada, de alguém dentro desse grupo adicionar esses grupos, esses usuários. Então, ele vai entrar naquele conflito. Espera aí,
Eu tenho aqui o grupo que fala que permite, só que esse usuário também está no grupo que nega. Então, aqui o negar vai sobrescrever o permitir. Então, por isso que existe essa opção de negar. Negou aqui, cara, você pode fazer o que quiser aqui no permitir, que é negado e ponto final. Beleza? Então, vou deixar aqui esse padrão. A gente vai ver que depois da instalação a gente ainda consegue alterar essas informações. Next. Aqui de qual servidor eu vou replicar essas informações. Então, como eu só tenho um controlador de domínio, posso deixar qualquer um ou selecionar ele, tanto faz, só tem ele. Next. Aqui aquelas mesmas informações, né, onde a gente vai guardar o banco de dados, onde a gente vai guardar os logs, onde a gente vai guardar a pasta sysvol. Next. Aqui o overview. Next. Ele vai fazer aqui uma validação de pré-requisito, passou em todos, e eu posso seguir aqui para instalação, para promoção aqui do meu controlador de domínio somente leitura, tá? Então, vamos aguardar ele finalizar aqui. Tranquilo aqui, pessoal? Essa parte é bem importante desses grupos, hein? Vamos esperar ele finalizar. Quem tiver dúvida pode postar aí no chat. O ADC tem todas as versões do Windows Server, sim. Não seria uma boa prática mudar o diretório de instalação do banco de dados? Então, aqui o que acontece? No passado, por questões de performance, existia uma recomendação de a gente colocar o banco de dados, pasta sysvol e tudo mais em um outro disco, tá? Não era nem diretório, era um outro disco, justamente por conta de performance de leitura e gravação dentro do disco. Só que no passado, os discos, eles não eram tão rápidos quanto os discos que a gente tem hoje. Então, hoje os discos são muito mais rápidos do que no passado. Então, quando a gente fala de performance, não tem problema deixar no mesmo disco, tá? Não tem problema deixar no mesmo caminho padrão também, tá? O que é a recomendação? Aqui vai ficar muito a critério do administrador, porque em relação à performance não vai ter penalidade nenhuma, aqui fica muito a critério do administrador. Geralmente o pessoal gosta de colocar em outro disco também. E se eu perder o disco do sistema operacional? Eu vou ter... Só que o Active Directory ele é um serviço que ele é muito chato para recuperar. Então, para esse tipo de cenário, a gente recomenda ter alta disponibilidade e não ficar colocando essas informações em disco diferente, em diretório diferente, tá? Mas aqui, ô Josimar, cara, aqui fica muito a critério do administrador. Eu já trabalhei em ambientes com mais de 100 mil objetos dentro desse diretório padrão. Assim como eu já trabalhei em ambientes bem menores, onde era em outro disco. Então, hoje, isso fica muito por conta do administrador. Tá? Eu, particularmente, sempre instalo no diretório padrão, porque, cara, às vezes é script que já vem pronto com o caminho padrão, não precisa ficar alterando, tá? Mas o mais importante é vocês entenderem que hoje não tem essa perda de performance, tá? Lembrando, desde que vocês sigam a recomendação de a máquina que é controlador de domínio só é controlador de domínio. Então, não é recomendado subir file server, subir DHCP, é só AD e DNS, nada mais. Beleza? Tem uma matriz conectada na filial através de VPN. Não seria uma boa prática subir um RJDC na matriz e fazer a filial consultar apenas ele? Então, Vitor, aqui é isso que eu comentei com vocês. Geralmente, a gente implementa o RLDC quando eu não consigo garantir a integridade física. Porque a vantagem dele é justamente ter essa opção de somente leitura, de não poder fazer alteração, de alguém mal intencionado não roubar o servidor, conseguir extrair informações. Se há uma filial que consegue garantir essa integridade física, não tem o porquê subir como RODC, porque você vai onerar o ambiente, porque ele precisa ficar replicando senha, todas essas informações. Um outro cenário, apesar que hoje isso, com conexão VPN e tudo mais, é muito menos útil, no passado tinha também aquela questão de, eu vou subir o RODC porque lá é somente leitura, se alguém tentar criar o usuário lá, não vai conseguir. Mas hoje, geralmente, a própria equipe de TI que está ali na matriz é que gerencia as filiais também. Então, isso também hoje não faz muito sentido.
Beleza? Não fala em relação à performance, mas no caso do RODC, que em tese ficaria o servidor em um lugar não seguro. Talvez mudar o caminho dificultaria alguém copiar esse. Não, mas isso aqui você consegue lá. Se o cara roubou o servidor, ele roda um PowerShell e já mostra onde que está o caminho. Então você pode colocar onde for, que ele vai saber onde que está essas informações, tá? Mas o mais importante é que ele vai ter acesso extremamente limitado. Você, como administrador, que está falando o que vai ser replicado para lá. Tá bom? Meio fora do contexto, mas surgiu a dúvida quando falou do 100K de objetos. Como eu contabilizo esse objeto? Cara, aí tem scripts PowerShell que você consegue contabilizar. Aí tem algumas formas que dá para a gente fazer, gerar, né, esse tipo de relatório. Beleza? Mas aí, às vezes, a gente também pega uma média, quantas máquinas tem no ambiente. Aí, dali, você faz uma média. Se tem, sei lá, 1.000 máquinas, eu tenho 1.000 contas de computador e provavelmente 1.000 contas de usuário. Então, esse ambiente, no mínimo, tem 2.000 contas. Seria uma outra forma, mas via script dá para pegar isso certinho. Beleza? Subiu aqui, vamos logar aqui no nosso Domain Controller. Somente leitura, no nosso read only. Subindo aqui, subiu. Esperar ele carregar aqui o Server Manager, né? Carregou. Se eu for aqui em Tools, eu tenho aqui as ferramentas administrativas do Active Directory que ele instalou. Então, se eu abrir aqui o Active Directory, aqui tem uma pegadinha que é bem legal, né? O pessoal às vezes não se atenta a isso. E, cara, eu já peguei uma história até engraçada, né? Eu já peguei um caso onde um profissional, né, chamou a gente aqui para fazer uma consultoria, que era justamente o deploy do RODC. E, cara, ele falou, meu, eu fiz igual, puta, eu aprendi, cara, só que eu subo como controlador de domínio somente leitura, só que quando eu logo na máquina e eu vou ver se ele é somente leitura, ele não é, eu consigo criar usuário, eu consigo fazer um monte de coisa. Então, que nem aqui, ó, eu loguei no RODC, abri a ferramenta. Se eu for aqui em usuários, olha a opção aqui de criar usuário. Teste 2, teste 2, senha. Olha ele criando aqui, como assim? Então é somente leitura que não funciona? Aí o que acontece? Esse profissional é até engraçado, né? Ele fez isso, cara, eu acho que umas 50 vezes antes de chamar a gente. Ele falou, cara, eu fiz um monte de vezes, toda hora subia como controlador de domínio de leitura e gravação, mesmo eu selecionando lá a opção de RODC, ele subia. E, cara, eu não sei o que fazer. Bom, gastou dinheiro em consultoria à toa. Por quê? É só um pouco de conhecimento, né? O Active Directory é uma solução inteligente. Então, ele sabe que se você está abrindo essa ferramenta, ele sabe que provavelmente você vai querer fazer alguma edição. Então, você não vai querer abrir essa ferramenta só para fazer consulta. Geralmente, você vai abrir para criar uma conta, criar uma OU e por aí vai. Você vai fazer alguma edição. Então, o que ele faz por trás dos panos, mesmo eu estando logado no RODC? É que isso aqui fica meio escondido. Por isso que as pessoas acabam... Se eu expandir aqui um pouquinho, aonde ele logou? Mesmo eu estando no RODC, quando eu abri a ferramenta, ele falou, opa, peraí, você está abrindo uma ferramenta no RODC, só que se eu conectar essa ferramenta no RODC, você não vai conseguir editar nada. Então, ele já abre a ferramenta apontando para o controlador de domínio de leitura e gravação. Legal? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, alterar o Domain Controller e vou escolher agora o RODC. Ele já dá um aviso, ó, você está selecionando controlador de domínio que é somente leitura.
você não será habilitado a executar nenhuma operação de gravação. Beleza. Agora sim, se eu for lá, por exemplo, em usuário, notem que as opções de criação aqui, elas ficam ocultas. Eu não consigo criar nada, porque ele é somente leitura, tá? Então, esse aqui é esse case bem engraçado, né? Acabamos fazendo uma consultoria ali que 2 cliques resolvemos. Desculpe, só uma dúvida. Essa aula irá ficar gravada? Infelizmente, preciso sair. Cara, provavelmente a gente vai liberar, mas por pouco tempo, porque essa aula ela vai subir lá para os alunos do nosso treinamento avançado de AD, tá? Então, provavelmente a gente deixa ela liberada até amanhã, mas depois a gente vai tirar do ar, porque esse é um material exclusivo deles lá. Ok? Então, aqui somente leitura, então eu não consigo fazer criação. Se eu acessar aqui a conta, eu não vou conseguir fazer edição dentro dessa conta. Então, tudo que eu tentar editar aqui, quando eu for dar um apply, ele vai dar ali que tem um acesso negado, porque essa aplicação exige a gravação do atributo ali por trás, tá? Então, aqui é um RODC realmente somente leitura. E o mesmo vai acontecer com o DNS. Então, lembra que lá durante o assistente, a gente informou para ele também instalar e configurar o DNS para a gente. Então, se eu abrir aqui o DNS, RODC, Forward Lookup Zone, vem aqui no meu domínio. Quando eu clico aqui, notem que as opções de criar os registros, elas estão desabilitadas. E se eu venho aqui na propriedade da zona DNS, ele está falando, ó, os dados estão armazenados no AD e são somente leitura nesse servidor. Então, por essas informações do DNS, quando está integrado com o AD, ficar no banco de dados do AD, isso aqui também é somente leitura. Legal? Então, o primeiro passo é esse aqui. Só que lembra, cara, legal, entendi como funciona, implementamos, vimos que realmente é somente leitura, eu só preciso trocar o domain controller para fazer essa validação. Legal, agora eu tenho aqui os meus usuários que estão aqui dentro da minha filial. Como que eu faço para replicar essa senha da filial para a matriz? Então, lembra, tudo que eu vou precisar fazer de escrita, eu não vou conseguir fazer dentro do RLDC. Então, eu tenho que conectar lá no meu controlador de domínio, que é leitura e gravação. Então, vou lá. Aqui, usuários e computadores. Aqueles grupos que ele permite. Então, todo mundo que eu adicionar como membro desse grupo, ele vai permitir com que a senha desses usuários sejam replicadas para o RODC. Então, essa informação da senha vai ficar dentro do RODC. E aqui a gente tem um grupo que vai negar isso explicitamente. Então, os membros que pertencem a esse grupo, de forma alguma, vão ter essas informações replicadas para o RODC. Então, aqui, por exemplo, pegar aqui o nosso usuário teste. O teste 2. Então, vamos imaginar que eles são usuários ali da minha filial. E eu quero com que, quando esses usuários logarem nas suas estações de trabalho na filial, com que o próprio RLDC autentique ele. Não quero que ele venha buscar informação aqui na minha matriz. Então, eu tenho que adicionar eles dentro desse grupo de permitir. Beleza? Teste 1, teste 2. Apply, ok. Então, a partir de agora, esses usuários, quando fizer a autenticação, eles podem ter essas credenciais armazenadas dentro do banco de dados do RODC. Ok? Outra coisa que é interessante é o seguinte. Esses usuários, eles estão dentro do grupo. Só que o que acontece? A primeira vez que eles logarem, essa senha ainda não vai estar no RODC. Porque o RODC, ele precisa fazer uma primeira comunicação com o controlador de domínio de leitura e gravação para que ele replique as informações para o RODC. Então, o RODC nunca replica informações para um controlador de domínio que tem a gravação, ok? Então, o que acontece? Nesse cenário, do jeito que está, a gente vai ver que dá para mudar isso aqui também. Quando o meu usuário teste for fazer a autenticação e bater a autenticação no RODC, o que o RODC vai fazer? Ele vai olhar para o banco de dados e vai falar, cara, eu não tenho essa senha.
Eu preciso consultar o meu controlador de domínio de leitura e gravação. Ele vai lá e consulta. Quando ele fazer essa consulta, o controlador de domínio de gravação ele vai validar que esse usuário que ele está consultando está dentro da política que permite a replicação de senha. Então, ele vai pegar essa senha, vai replicar para o controlador de domínio de leitura e gravação e, a partir do segundo logon, esse usuário ele já se autentica direto no RADC. Não precisa consultar o controlador de domínio de leitura e gravação. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Só que imagina um cenário onde a minha filial tem uma quantidade grande de usuário. E chegar lá o dia de inauguração da filial, todos os usuários fazendo ali logon e tendo que buscar essa informação dentro do RLDC. Isso pode, de alguma forma, sobrecarregar o meu link. Existe uma configuração, as configurações que a gente faz dentro do RLDC é feita dentro da conta de computador do próprio RLDC. Então, as contas de computadores dos domain controller fica dentro do domain controller. Aí aqui eu tenho o RLDC, aí aqui ele fala o tipo de DC, read only, botão direito, propriedade. E aqui, password replication policy. Então, aqui vai ter tudo aquilo que a gente configurou lá no assistente. Os grupos que tem a opção de deny e o único grupo que tem a permissão de permitir, esse aqui. Então, aqui, de novo, eu quero subir um grupo específico. Cara, é só você vir aqui, adicionar, se vai ser para permitir, se vai ser para negar e escolher o grupo que você quer. Beleza? Aqui em Advanced, ele tem uma configuração bem legal, que é essa configuração de pré-popular senha. Quando eu habilito esse pré-popular senha, então imagine que eu estou fazendo aqui a configuração dos meus usuários da filial, só que a filial vai abrir amanhã. Eu quero evitar com que todos os usuários cheguem na filial e loguem ali praticamente ao mesmo tempo, venha buscar informação no controlador de domínio, leitura e gravação, quero evitar esse tipo de problema. O que eu posso fazer? Eu utilizo essa opção de pré-popular, seleciono aqui as contas de usuário, dou um OK e dou um Yes. A partir disso, a partir do momento que eu dei o Yes, automaticamente o controlador de domínio de leitura e gravação já replicou essas informações para o RODC. Então, essas informações, antes do usuário fazer a primeira autenticação, ele já replicou. Ou seja, amanhã, quando o usuário for fazer a autenticação, ele não precisa, porque é a primeira autenticação que ele está fazendo, ele não precisa ir até o controlador de domínio da matriz para fazer a autenticação. Porque eu já defini quais as senhas foram replicadas para lá, antes mesmo do usuário fazer a autenticação. Tá? Então, essa pré-popular senha, ele é bem legal. Então, aqui ele já está mostrando que essa senha já está lá no meu RODC. Tranquilo, turma? E aqui ele vai mostrando, né, contas que as senhas estão sendo armazenadas no RODC. Essas duas que eu já pré-populei, e aqui essa conta que é a conta do Kerberos, né? A conta que ele utiliza ali para fazer as emissões dos tickets Kerberos. Não é criação de senha, é replicação. A criação da senha eu defino quando eu crio o objeto. Então, criei o objeto, defini a senha. O que eu faço agora é replicar essa senha. Tá? Não é criar, ele está replicando a senha. Ok? E se eu precisar alterar a senha? Cara, alteração só no controlador de domínio, leitura e gravação. Aí ele replica a senha atualizada de volta, tá? Só que replicação de senha dentro do AD é o que a Microsoft chama de replicação emergencial. Então, é instantânea. Então, a não ser que você tenha problema no link ou o conector de replicação esteja configurado errado, ele não replica essas informações. Mas se estiver tudo certinho, alterou, ele já replica para lá, tá? E aqui tem, né? Quando que a senha foi replicada, quando que a senha vai expirar. Então, antes de expirar, ele vai pegar a senha de novo para evitar sempre com que o usuário tenha que ir até a matriz para fazer a autenticação. Ok? Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Tá? Vocês viram que assim, o RODC ele não é difícil configurar, mas tem essas jogadinhas aqui que tem que ficar muito atento, tá? Se colocar credenciais administrativas
para serem replicadas para ele, vai ter problema de segurança. No RODC, quando abriu a ferramenta total, você mudou para se conectar no próprio RODC. Tem como voltar a logar no RODC ou não? Não, tem. Aqui tem. Se eu quiser, cadê? Ah, loguei no RODC. Pô, eu quero fazer uma alteração, só que eu não quero logar na máquina, eu não quero ir lá na máquina, fazer uma sessão remota, abrir o TS, tal, tal, tal. Não, eu posso vir aqui e falar, troca aqui para mim. Trocou. Tá? Desde que eu tenho que estar logado com a credencial de domain admin, tem tudo isso. Tá? Não é simplesmente trocar que eu vou conseguir acessar tudo. Não, tem que ter a credencial certa. Ele está validando isso por trás também. Tá bom? E se eu tiver 100 usuários nessa nova filial? Teria que selecionar esses 100 usuários para pré-popular as senhas da RLDC? É o recomendado, tá, Leonardo? Ou você tem aquela opção de deixa o usuário logar, a primeira vez que ele vai fazer o logon, ele vai até a matriz e puxa essa senha. Mas eu recomendo, principalmente com uma quantidade dessa de usuário, eu recomendo que faça aquele pré-popular ali. Tá? Aí, se for um link que não é tão bom, não é tão rápido, faz o pré-popular fora do horário comercial. Apesar que, cara, o AD, a replicação dele consome muito pouco, tá? Mas, sei lá, de repente, um link muito, muito lento, não quer impactar, poderia até fazer esse pré-popular fora do horário. Beleza? Pode adicionar um grupo de usuários? Sim, tá? Eu posso, por exemplo, imagine aqui, uma pergunta bem legal do Paulo. Eu posso pegar aqui, por exemplo, imagine que você tem um grupo filial. Certo? E esse grupo tem todos os usuários dessa filial. Então, eu não preciso, quando eu for habilitar lá no meu grupo, de permitir a senha ser replicada, eu não preciso colocar os usuários individualmente. Eu posso vir aqui e falar, não, quem é membro é outro grupo. O grupo filial. Então, eu também tenho essa opção. Não necessariamente preciso ficar colocando conta de usuário. Se eu já tenho um grupo para isso, ou eu faço isso aqui que eu acabei de fazer, adiciono o grupo filial dentro do grupo que permite, ou eu posso ir lá nas configurações de política do RODC e eu posso adicionar como permitir o grupo filial. Tá? Existem essas duas opções. Beleza, Paulo? Pegaram, pessoal? Então, isso aqui são configurações que às vezes parece simples, mas tem que saber o que está fazendo, senão, né, vai ter problema ali de segurança com o ambiente. Ainda mais se tratando do Active Directory, que é um serviço muito crítico para qualquer rede, né, principalmente no que tange a segurança. Né? O Active Directory, eu preciso proteger ele, né? Tem vários tipos de ataques conhecidos contra o Active Directory, e eu preciso proteger ele de alguma forma também. Então, não adianta eu querer habilitar o RODC e simplesmente sair habilitando tudo que, cara, não está funcionando de nada essa segurança que eu estou colocando para o meu ambiente. Em uma situação de troca de senha de um usuário da filial, estando o administrador na matriz, como seria a replicação de troca de senha? Então, lembra que tudo que é alteração precisa ser feito no controlador de domínio de leitura e gravação. Imagine o cenário onde o usuário, o gatilho de alterar a senha veio do usuário. Então, ele digitou lá Ctrl Alt Del, alterar a senha. Quando ele digitar a senha antiga e digitar a nova, quando isso chegar no RODC, ele vai ver que há uma ação de alteração. Então, ele vai precisar se comunicar com o RODC da matriz. Então, a alteração de senha vai ser lá na matriz. Alterou a senha na matriz, ele vai validar que aquele usuário pertence ao grupo que tem a permissão de replicar a senha e replica de volta para o RODC. Tá bom? Mas lembra, tudo, absolutamente tudo, que tiver qualquer coisa de escrita, é só no controlador de domínio de leitura e gravação.
Consigo transformar esse RODC em AD normal? Não, só despromovendo e promovendo novamente, tá? Não existe uma opção de, converte de RODC para controlador de domínio de leitura e gravação, tá? Você precisa tirar do domínio, despromover e promover ele como RODC, ok? Tranquilo? Então aqui, essa parte aqui dessas políticas aqui de segurança é o principal dentro do RODC. E tem ainda, né, cenários um pouco mais complexos, onde eu posso ter várias filiais, onde eu posso ter controladores de domínios em filiais diferentes, aí eu preciso montar como vai ficar a topologia de replicação do meu Active Directory, aí envolve configurações mais avançadas de site, aí envolve um pouco de conhecimento de como funciona a topologia de replicação do Active Directory. Então, são esses conhecimentos aí um pouco mais avançado quando precisa fazer a implementação do RODC em um ambiente um pouco maior. Legal? E quem tiver preparado para dar esse passo aí, para ter esse conhecimento mais avançado, a gente tem lá, né, o nosso treinamento avançado lá do Active Directory. Então, essa aula é uma aula que eu vou subir lá para os alunos desse treinamento avançado. E nesse treinamento avançado, vocês vão ver desde o começo. Então, aqui a gente já partiu do ponto onde a gente tinha um controlador de domínio de leitura e gravação instalado. Só que lá no treinamento a gente constrói esse controlador de domínio do zero, a gente habilita alta disponibilidade, a gente vê toda a parte de replicação, a parte de mestre de operação, a parte de GPO, né, que a gente nem comentou, que é algo poderoso do AD. A gente vê a parte de trabalhar com domínios diferentes. Então, aqui a gente está dentro do mesmo domínio. Mas eu poderia, por exemplo, ter o RODC e um domínio filho. Então, lá nesse treinamento avançado, vocês também vão aprender a trabalhar e construir ambientes do Active Directory com múltiplos domínios, tá? Também tem a opção lá dentro do treinamento de trabalhar com várias florestas do Active Directory, como que eu ligo essas florestas, como que elas se comunicam, ou seja, é um treinamento completo. A parte de backup, como que eu faço o backup do AD, se eu tiver problema com o AD, como que eu faço para recuperar esse ambiente, como que eu faço a migração do Active Directory. Ou seja, é um treinamento completo e um treinamento ali que vai do básico até os recursos mais avançados do Active Directory. Então, é um treinamento para quem quer realmente ser um especialista de AD, tanto na parte de desenhar soluções, implementar soluções, assim como também administrar o Active Directory aí para qualquer ambiente, tá? Esse treinamento, ele tem um valor normal de R$ 597. Só que a gente está trabalhando com um cupom de desconto especial, onde ele sai ali por R$ 297, que podem ser divididos ali em 12 vezes de R$ 29,70, tá? Fora isso, a gente vai liberar alguns bônus especiais para quem fazer a inscrição. Que bônus são esses? Então, além de vocês levarem todo o treinamento completo do Active Directory, vocês vão levar o treinamento de resolução de problemas do Windows Server, utilizando as ferramentas dos SIS internos. Só esse treinamento custa R$ 297, vocês vão levar de bônus. Vocês vão levar de bônus também o treinamento de Remote Desktop Service, que é o antigo TS. Então, como que eu monto uma solução de TS com certificado digital, com o Gateway, com o Service Broker, então uma solução completa de RDS. Esse treinamento ele custa R$ 197, vocês vão levar de bônus também. A gente vai liberar também o treinamento de especialista de DNS. DNS é outra solução extremamente importante para qualquer rede e também para o Active Directory, tá? Então, são esses 3 treinamentos que vocês vão levar de bônus. Então, se inscreveu no treinamento avançado do Active Directory. Vocês vão levar todo o conteúdo deles, vocês vão levar de bônus treinamento do Remote Desktop Service, treinamento de resolução de problemas com as ferramentas ali do SIS interno, e também o treinamento avançado ali de DNS Server, tá? E para quem fechar hoje, a gente vai liberar uma coisa mega especial. Em fevereiro, provavelmente ali na primeira quinzena, a gente ainda não tem a data certa, a gente vai fazer uma super imersão de baseline de segurança para o Active Directory. Então, a gente vai ver quais são os principais ataques e vulnerabilidades que as pessoas tentam utilizar para invadir ambientes com Active Directory, como que a gente se protege contra eles,
Como que a gente pode utilizar o recurso do Azure AD para proteger o nosso ambiente on-premises também. Então, vai ser uma imersão de 2 dias, onde o foco vai ser sobre só baseline, informações de segurança, como proteger o Active Directory, como os tipos de ataques, conhecer esses tipos de ataque e como se proteger contra eles. Só essa imersão, a gente vai começar as inscrições dela na próxima semana, e a gente vai começar com um valor de 197 e vai finalizar com 397. E vocês vão levar essa imersão também de bônus, tá? Então, são esses 3 treinamentos de bônus, mais essa imersão que vai acontecer na primeira quinzena de fevereiro, ok? Só que essa imersão, a gente vai liberar somente para quem se inscrever hoje, porque a partir da semana que vem a gente vai vender ela à parte, começando por 197 e indo até 397, que vai ser ali o terceiro lote. Então, vou colocar aí o link no chat para quem quiser garantir a vaga com esse valor promocional, mais os bônus e mais essa imersão ao vivo que vai acontecer ali em fevereiro, tá? Todos esses treinamentos são acesso vitalício, tá? Essa imersão vai acontecer ao vivo, mas ela vai ser gravada e vocês vão ter acesso à gravação também, tudo com acesso vitalício, tá? Então, lembrando, só para você não se perder aí, esse bônus da imersão é só para quem fizer a inscrição hoje, tá? Ah, fiz a inscrição amanhã, a gente até consegue liberar os outros bônus. Só que essa imersão a gente não consegue, tá? E essa imersão vai ser muito top. Legal? O conteúdo desse treinamento está também no curso completo de Windows Server? Não, lá no Windows Server, o conteúdo do AD é mais para administração, tá? Nesse treinamento avançado, a gente avança mais para quem quer desenhar soluções, para quem quer trabalhar com ambientes um pouco mais complexos também. Está preparado para trabalhar em ambiente mais complexo, tá? Então, é um treinamento que só é focado só em Active Directory, só que a gente pega desde o básico até o avançado. Então, lá no treinamento do Windows Server é o mais básico, tá? Esse que já vai do básico até o mais avançado. Legal? Show de bola. Você enxerga o cenário de implementação de uma Red Forest como uma boa prática para elevar a segurança na administração do ADS? Cara, aqui depende muito, tá, Marlon? Depende muito. Porque assim, se você tem um ambiente que ele já é bem protegido, então você tem um bom firewall, você tem ali as ferramentas IDS, as ferramentas de detecção de intrusão, está tudo muito bem configurado, a gente não precisa chegar nesse nível. Agora, se há um ambiente onde eu não consigo garantir essa segurança de perímetro, aí seria uma recomendação trabalhar não só com essa parte de Red Forest, mas também trabalhar com floresta de recurso, algumas coisas que a gente consegue trazer como segurança. Só que o problema é que essas soluções, elas trazem uma penalidade administrativa para quem vai administrar o Active Directory. Então, se consegue garantir a segurança do perímetro certinho, cara, é o Active Directory tradicional mesmo, uma floresta tradicional e habilitando esses baseline de segurança, tá? Não precisa ir a tanto, mas seria algo para entender como que está o ambiente, como que é a segurança do ambiente, tá? Porque o que vocês precisam entender é quanto mais complexidade você põe no Active Directory, isso vai te trazer uma penalidade para você administrar isso. E às vezes é uma penalidade que não havia necessidade para tudo isso. Tá bom, Marlon? Não sei se ficou claro. Legal. Show de bola. Pessoal, alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui de RODC, sobre essa oportunidade para vocês fazerem parte lá do nosso treinamento avançado, ter acesso aos bônus e essa super imersão que a gente vai fazer em fevereiro? Curtir o conteúdo? O Maxwell já chegou aí, legal, Maxwell, seja bem-vindo aí. O time já vai liberar os bônus para vocês, tá? Quem já está chegando, está fazendo a inscrição, aqui, quando a gente finalizar aqui, o meu time já vai disponibilizar esses bônus para vocês. E em breve vocês vão receber ali o convite dessa imersão, tá? A gente vai começar a comercializar ela semana que vem, então provavelmente semana que vem vocês vão receber ali o convite de inscrição nessa imersão que vocês estão ganhando de bônus, tá bom?
Qual o seu curso mais indicado para quem quer ter uma visão mais avançada do Windows Server? De preferência, focando no Failover Cluster, NLB e Container. Ícaro, aqui é que assim, quando a gente fala de avançada, eu fiz um treinamento que foi o treinamento especialista de HA, que a gente falou ali um pouco de cluster, de NLB. Agora, essa questão de container, é difícil a gente avançar isso no Windows Server, porque container ainda não é muito utilizado em cima de Windows, tá? Essa parte de container, o treinamento que eu tenho que a gente aborda mais, mas não é container dentro do Windows Server, é o container dentro do Azure, é o treinamento ali de administração do Azure. Então, ali a gente foca um pouco mais nessa questão da administração de container. Agora, o Failover Cluster e o NLB não são soluções tão complexas. Então, o que tem lá dentro do treinamento do Windows Server já vai ajudar bastante você, junto com esse treinamento aí de especialista em alta disponibilidade. Tá? Porque são soluções que não tem muito o que configurar. Não é que não tem muito o que configurar, são poucas opções, né? Desde que bem configuradas. Beleza? Show de bola? É que o Failover Cluster, o pessoal, se eles soubessem ler documentação do fornecedor, ficaria muito mais fácil, porque o Failover Cluster, ele é muito mais, como que eu posso explicar? Ele vai ser muito melhor utilizado se você seguir a documentação do fornecedor para trabalhar com aquele recurso em cluster. O que acontece é que às vezes o pessoal quer colocar uma aplicação no cluster, não lê a documentação, sobe a aplicação de qualquer jeito, aí dá um problema, a aplicação não vira para o outro lado, dá um problema, a aplicação demora para ir para o outro lado, mas às vezes é por ajustes que o próprio documento do fornecedor passa para a gente, tá? Porque o cluster não tem tanto segredo assim. Às vezes é um pouco complicado entender como ele funciona, principalmente para quem não mexe. Mas depois que entende o funcionamento, fica mais fácil. Tá? Mas ali, com certeza, a parte do cluster de NLB do treinamento do 2022, tem bastante coisa lá que já com certeza vai ajudar você. Beleza? Show de bola, turma? Mais alguma dúvida? E aí, curtiram o conteúdo? Sabiam que o RODC tinha essas configurações? Que a maioria, né? Pelo menos isso pegando experiência nossa do dia a dia, né? A maioria acha que, cara, o RODC, você clica lá, é só a flagzinha Next, Next, Finish e tá tudo funcionando. Aí, às vezes, a gente pega lá, né? Coisa que a gente já pegou também, o pessoal reclamando de lentidão de autenticação em filial, que tinha o RODC, só que quando a gente ia ver, não tinha as políticas configuradas, ou seja, toda a autenticação que o usuário fazia, ele ia até a matriz, porque o RODC não tinha configurado os usuários dentro da política que permite a replicação de senha. Então, se não fizer isso, também não faz sentido ter o RODC. É melhor deixar o usuário autenticando direto na matriz, por exemplo. Beleza? Mais alguma dúvida, turma? Trabalho há alguns anos, nunca usei RDC, sempre fez replicação. Bom conhecer o recurso. Cara, com certeza, cara. Com certeza. É bom a gente entender a solução como um todo, porque às vezes a gente vê empresas que o consultor implementou alguma solução, e ele implementou porque ele não conhecia a solução como um todo, então não foi a melhor forma de implementar. Por isso que é bom conhecer o todo. Então, principalmente o Active Directory, né? O Active Directory é uma solução extremamente complexa. O Active Directory é uma solução muito grande, tem muita configuração. Então, se eu não sei esse todo, fica muito difícil eu desenhar um ambiente da forma correta, implementar o ambiente da forma correta, que é o que vocês vão ter acesso lá nesse treinamento avançado. Tá? Esse treinamento avançado ele não é só para administrar o Active Directory, ele é para quem quer aprender a desenhar, para quem quer aprender a implementar os recursos um pouco mais avançado. Então, abrange tudo isso, que geralmente é o que as empresas estão pedindo hoje, né? Aquele profissional de Active Directory de criar conta de usuário, criar grupos, isso aí não existe mais. A empresa quer o quê? Legal, eu tenho aqui essa necessidade, o que eu faço? Subo um RODC, subo um controlador de domínio normal, como que eu vou fazer a replicação? Então é isso que as empresas buscam. Show? Então vou colocar aí no chat
Mais uma vez o link para vocês, para quem quiser garantir a vaga com os bônus e mais essa imersão sobre segurança de Active Directory que a gente vai ter em fevereiro, tá? Tá aí a oportunidade. Só lembrando que esse bônus da imersão, ele fica disponível só para quem se inscrever até as 23h59 de hoje. Show de bola, turma? O conteúdo do avançado cobre o conteúdo do curso normal? Sim. É o normal com a opção avançada. Porque o que acontece? Às vezes, ô Vitor, o que acontece? Por que eu quis colocar também a parte básica dentro do avançado? Porque às vezes o aluno acha que sabe de Active Directory. Só que, na verdade, ele não sabe muito. E se eu começo do avançado, se eu faço um curso só avançado, esse aluno que acha que sabe de Active Directory, quando chegar lá, cara, ele vai ficar, ele não vai entender nada. Então, o que eu preferi? Cara, vamos pegar uma parte básica e vamos seguir um processo passo a passo até chegar nos recursos mais avançados. Então, é um caminho ali realmente passo a passo, assim, evolui assim, vai indo assim. Então, a gente vai construindo a solução desde o básico, passando por intermediário, indo por avançado, justamente para não penalizar aquele aluno que às vezes acha que conhece de AD, só que tem gente, né, que acha que conhece de AD e quando você vai ver, ele sabe criar usuário, e ele acha que conhece de AD. Então, se eu pego um aluno que tem esse conhecimento só de criar conta de usuário e jogo ele num avançado, ele não vai conseguir aproveitar. Então, eu preferi pegar desde o básico. Então, quem já tem um conhecimento mais ou menos, não precisa assistir lá, cara. Ah, eu peguei o conteúdo básico, cara, isso aqui eu já sei. Cara, não precisa assistir, pode ir pulando para os conteúdos mais avançados, tá? Mas é bom sempre dar uma revisitada, tá? Porque eu sou muito daquele perfil que, às vezes, aquele negocinho que eu não sabia, para mim, já vale a pena um treinamento todo. Então, é bom dar uma revisitada também. Conteúdo tal, show. Então, tem parte de DFS, etc. Então, vamos lá. Esse treinamento ele é focado em Active Directory. O que a gente vê de DFS lá é a parte de replicação da pasta Sysvol. Mas a gente não fala de namespace, não fala nada, porque isso não tem a ver com Active Directory, tá? Esse treinamento avançado, ele é focado em Active Directory. Exato. Mesmo quem conhece precisa relembrar o básico, sempre aprende algo. Cara, eu sou muito dessa opinião também. Coloca o bônus hoje do curso de Windows Server 2022, nesse do Active Directory também. Cara, aí é demais, hein? Aí é demais, hein? Aí vocês estão pedindo demais, hein? E aí, faço ou não faço, hein? Faço ou não faço? Não sei, hein? Cara, só o treinamento do Windows Server 2022. Cara, são mais de 100 aulas que tem lá. É um conteúdo gigantesco, hein? Caramba. Beleza, vai. Mas, então, ó, esses dois bônus é só para quem fechar hoje, tá? O 2022, tô até anotando aqui para não esquecer, e a imersão lá de baseline de segurança do AD. Beleza? Então, tá liberado. Então, o Maxwell, que já fez a inscrição, ó, eu vi aqui mais umas duas pessoas que fizeram a inscrição. Fiquem tranquilos, vocês vão receber também o do Windows Server 2022, tá? Deixa eu só anotar aqui, senão eu esqueço, né? RDS, que foi o Windows, o RDS, o DNS e os CIS internos. Beleza. Então, beleza, tá aí essa oportunidade aí, agradeçam o Ícaro, quem não chora não mama, né? O Igor arrancou um outro bônus aí, que é o do treinamento do Windows Server 2022. Deixa eu ver aqui. Em outro treinamento da semana passada, você disse que quem comprasse iria ganhar um curso do certificado digital no AD. Esse curso já está pronto? Esse curso, ele já está pronto, só está faltando a gente subir algumas aulas que elas acabaram dando um erro na renderização, a gente mandou renderizar de novo. Só que o que está no portal já é 90% do curso, faltam acho que 2 ou 3 aulas para a gente subir, as aulas já estão prontas, só falta terminar de renderizar e subir para o portal. Vou fazer também a minha inscrição para receber, muito bom. Beleza.
Show de bola. Não, o que eu puder ajudar, a gente está aí para crescer junto, né? Vamos aí, todo mundo tentando aí evoluir cada vez mais, né? Porque vocês acham que não, mas eu evoluo com vocês também, porque às vezes é uma dúvida que vocês postam e eu não sei, né? Não sei tudo, e eu vou atrás, acabo aprendendo. Então eu gosto muito de dar aula assim, porque eu também aprendo, né? Porque as dúvidas de vocês, às vezes eu nunca passei por aquilo, aí eu corro atrás e também aprendo ali no dia a dia. Show de bola. O Carlos já está com 3 cursos aí, show de bola. Tranquilo, então, turma? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar por aqui, tá? Colocar o link de novo, vocês ganharam mais um bônus, né? O do 2022, aí o curso completo. A imersão de segurança, então esses dois para quem se inscreveu hoje, e ainda vão ganhar o do RDS, o do DNS e o do CIS interno. Show de bola? Pode ficar tranquilo, tá? Assim que a gente fechar aqui, o meu time já vai pegar todo mundo que se inscreveu hoje e no máximo até amanhã, ali na parte da manhã, todos esses bônus já vão estar disponíveis ali no portal de vocês. Show de bola? Tranquilo? Então, quem está pensando, pega esse link, copia, guarda aí, né? Porque depois que a gente fechar aqui o chat, o link vai sumir, copia aí e tem até aí as 23h59 para decidir e levar todos esses bônus. Show de bola, turma? Curtir aí o conteúdo? Muito bom, né? Bem legal ver esses recursos que pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece e pouco mais pouco, como que eu poderia falar? Pouca gente conhece e ainda mais essas configurações de política e tudo mais. Então, um conteúdo bem legal que vai estar disponível também lá no portal do treinamento do Active Directory avançado. Legal? Então é isso aí, turma. Então vou ficando por aqui. A galera que já está se inscrevendo aí já dou as boas-vindas. Então já tem bastante conteúdo para vocês estudarem. Lembrando que cada aula lá no portal tem um campo para tirar dúvida. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar lá para eu ajudar vocês a ir avançando aí nos treinamentos. Legal? Então é isso aí, turma. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.